Olá, graça e paz a todos. Obrigado pela companhia de cada um de vocês aqui no nosso canal. E a nossa reflexão desse dia encontra-se no livro 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 1 até 5. E a gente vai abordar um pouco sobre quando Paulo pede para os Tessalonicenses orar por eles, né? Paulo e seus amigos, a gente sabe que eles viviam para o Evangelho. Eles saíam de lugares a lugares, cidades a cidades, viajavam de barco. Muito tempo para chegar num lugar para levar a mensagem de Cristo. E a vida de Paulo foi sempre levar o Evangelho, o conhecimento, né, de Cristo às pessoas que pereciam ali sem Cristo. Que acontece hoje também no nosso meio, né? A gente vê que na época de Paulo sempre existiam as pessoas que eram enviadas de Satanás, né? Para prendê-los, para açoitá-los. E Paulo, ele sofreu muito, né? A gente sabe, quando a gente acompanha a palavra de Deus, fala sobre a vida de Paulo, ele sofreu muito, né? Foi preso várias vezes, foi surrado, né? Passou tempos em cadeias, mas sempre Deus ali estava com ele, né? Deus sempre dava a ele um coração de gratidão por fazer ali a obra de Cristo, né? Então hoje existe entre nós os missionários, né? No nosso tempo, as pessoas que viajam para outros países, estudam línguas, né? Para que elas possam levar o evangelho a países que a maioria nunca ouviu falar de Jesus, né? E a gente tem escutado aí as notícias que muitos missionários que vai para esses países, a maioria são mortos, né? Muitos morrem, outros são presos porque não podem entrar com a Bíblia, outros, quando é descoberto que estão ali falando de Jesus, também são presos. Enfim, existem muitas coisas que acontecem com os fiéis de Cristo, com aqueles que querem levar a mensagem a outros lugares onde Jesus ainda não é conhecido, né? Para ter libertação, para ter salvação. E Paulo aqui, ele pede, né, para que os irmãos orem, né, pela vida dele, pela vida dos amigos dele que saíam para levar mensagem. E eu vou ler aqui 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 5, diz assim: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Né? Aqui Paulo ele escreve essa carta para a igreja de Tessalonicenses, né? E cada cidade que Paulo ia, muitas pessoas se convertiam, né? E ali eles criavam aqueles grupos, né? E eles se reuniam ali nas sinagogas, que são as igrejas, né? E cada cidade que Paulo levava a mensagem, era fundado um grupo de cristãos. E ele, como ele não parava, ele vivia em lugares e lugares, ele mandava cartas, ele enviava cartas pedindo oração.
Ele enviava carta ali, ajudando os irmãos a permanecer na fé, né, a continuar com Cristo. Então, Paulo era um gigante do evangelho, eu costumo falar, né? Então, hoje, nossos dias também, que precisamos orar pelos missionários, para que Deus o livre das mãos dos homens maus, porque esses homens maus sempre existiu. A gente sabe que Satanás ele está por trás de tudo. Ele usa as pessoas para dificultar levar a mensagem de Deus. E muitos são mortos, muitos sofrem, né? E aqui o exemplo de Paulo, né? Ele sempre pedia para que a igreja orasse por ele, para que para que eles sejam livres dos homens maus, né? Das pessoas ruins, porque a gente sabe quem tá por trás dessas pessoas é Satanás, que é Satanás, ele que não quer que o evangelho se expande, ele não quer que a salvação chegue, né, nos lugares mais, nos lugares que ainda as pessoas não conhecem a Cristo, lugares que ainda não tem Bíblia, né? Então ele é o que atrapalha, ele se ele pudesse, se ele tivesse poder para matar todos os cristãos, ele faria isso, mas ele não tem poder para isso. Então, o que ele faz? Ele usa os dele, porque Satanás também tem pessoas, né, que ele pode usar para ali, faz planos para que a mensagem não chegue contra os servos do Senhor, contra aqueles que levam a mensagem, contra aqueles que são fiéis à palavra de Deus. Paulo, ele sempre foi perseguido, né? Os cristãos sempre são perseguidos, né? De qualquer forma, a gente é perseguido ou no trabalho, ou aonde a gente for levar a mensagem, a gente recebe às vezes xingamentos de pessoas, mas essas pessoas, gente, a gente tem que orar por elas, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que orar pelos que nos perseguem, né? Porque quem está por trás disso é Satanás, né? Ele só usa essas pessoas. Então, que hoje possamos não esquecer, que possamos sempre lembrar de orarmos pelas pessoas que levam a mensagem, né? Os missionários, aqueles que saem em viagem para fazer missão, né? Às vezes passa de meses fora, longe da família, para levar a palavra de Deus, né, às outras pessoas. E essas pessoas, elas são super perseguidas. Tem até uma irmã que a gente conhece, e é uma irmã que leva a mensagem, ela e o esposo, sempre estão viajando levando a mensagem, e ela relata um episódio que aconteceu antes deles irem para a África, e era uma missão muito grande que eles iam fazer na África, né? E que o incrível que eles iam, um dia antes deles embarcarem, aconteceu algo terrível. O esposo, eu não lembro bem o que ele estava fazendo, porque eles têm uma escola na natureza, né? E ali eles plantam, eles colhem, e então ele estava fazendo aquele serviço ali, né? Cuidando dali da salada, das coisas que eles plantam. E de repente, do nada, soltou alguma coisa, acho que foi um cano, veio com muita velocidade e bateu no pé do esposo dela, né? Veio com uma violência tão grande que cortou uma parte do pé dele, que criou um golpe, fez um golpe tão profundo que notava até um pouco do osso do pé. E ali naquela agonia, foram para o hospital e tudo, recebeu lá os procedimentos possíveis, e ela começou a orar ao Senhor. Ela é uma irmã de muita oração.
Ela orou, e ela falou, Senhor, como é que isso pode acontecer um dia antes da gente viajar? E ela orou, eles oraram juntos. Mesmo assim, ela disse, não, vamos, mesmo com o pé assim. Porque eu já sei quem foi que fez isso. Foi obra de Satanás para que a gente não vá levar a mensagem. E assim mesmo eles viajaram e Deus cuidou de tudo. Né? Deus cuidou de tudo e chegando lá, ela contando que era um campo de milhares de pessoas precisando ouvir, estavam com sede e fome da palavra de Deus. E Satanás, o que ele queria? Ele planejou isso para que eles não fossem. Mas ela, nas orações dela, o Deus poderoso que és, colocou no coração, vamos assim mesmo que eu cuidarei de vocês. Vão assim mesmo que eu cuidarei de vocês. E assim ela fez. Então a gente sabe que quando a gente leva a mensagem, quando Satanás sabe, ele conhece o lugar que as pessoas precisam ouvir daquele tema, e ele faz qualquer coisa para que aquilo não aconteça, não venha acontecer. Mesmo assim não é para a gente desistir, mesmo assim é para a gente continuar. Às vezes acontece realmente da gente não planejar aquele dia e não dar certo, mas mesmo assim não deixamos para depois ou mais tarde, não. Assim que pudermos, que continuemos e que possamos orar pelos nossos irmãos, para todos, pastores também, missionários, essas pessoas que levam o evangelho de todo o coração para salvar vidas, né? E Paulo não foi diferente, Paulo sofreu muito. Paulo e Silas, né, era o companheiro dele de viagem, né? Ele tinha Silas e tinha mais um, já não sei, eu acho que era Silas, que acompanhava sempre ele nas viagens. E eles eram ali perseguidos, eram presos, eram torturados, mas ele nunca desanimou, Paulo. Tinha tempo que ele até relata, tempo de desânimo, mas Deus sempre o animou, Deus sempre cuidou, né? Para que o evangelho fosse levado, para que vidas fossem transformadas, para que todos possam ter a chance de salvação. E cada um de nós que tenhamos um meio para levar a mensagem, que possamos fazer, que não venhamos temer, porque Deus está conosco. Deus é nosso guia, onde quer que estejamos. Qualquer trabalho feito para glorificar o nome de Deus, a gente sabe que Deus ele está ali na frente, ele conduz o povo dele. Às vezes é preciso sofrimento, né? Porque até Jesus, quando estava aqui na terra, ele era muito perseguido. Mas quem está por trás de tudo isso a gente já sabe, né? Então, por isso que Paulo pedia oração, né? Para os fiéis, para orarem por ele e por Silas, que eles saíam levando a mensagem. E assim a nossa vida hoje também, que possamos orar pelos missionários, não só da nossa igreja, mas todo mundo, aqueles que saem, aqueles que levam a verdade, aqueles que vão à luta para servir a Deus, não por interesse qualquer, mas o único interesse seja para salvar vidas. Esse sim é o verdadeiro missionário, aqueles que saem, né, de suas terras, ficam longe de suas famílias para levar mensagem. Muitos deles não voltam vivos, né? Mas essas pessoas que perderam sua vida pelo Evangelho, ela tem um galardão no céu, né? Elas vão ressuscitar, elas vão receber a coroa da vida eterna e vão viver eternamente com Deus. Glória a Deus por isso, né? Então, que a nossa reflexão, meditação desse dia, que possamos orar pelos missionários, aqueles que sofrem, aqueles que são oprimidos, aqueles que são abalados, aqueles que sofrem por levar a mensagem de Jesus, que possamos orar por eles,
que não venhamos esquecer. Orar um pelos outros. É o nosso dever orar um pelos outros. Amém? Desejo a você um dia lindo, abençoado por Deus. E não desista. Seja um missionário onde quer que você vá. Graça e paz.